Olha só, normalmente eu não faço isso, mas eu não encontrei maneira melhor de demonstrar para você como às vezes você acaba tendo a percepção errada quando você está ganhando. Dá uma olhada nesse material. Tu consegue fazer um stand-up pra falar da profissão de desenvolvedor? Preciso estudar mais sobre desenvolvedor, mas é possível. Quanto tempo tu demora? Quanto você vai pagar? 50 mil, tá bom? Um show inteiro de 1 hora? Pô, uns 40 minutos de show falando da profissão do dev. 50 mil, vamos? Fechou? Então... Rafinha, tive uma ideia aqui, mano. Vamos fazer um show com o Renato Albani, fazendo piada de desenvolvedor, de trabalho de desenvolvedor, pra tu convidar desenvolvedores, convidar teus funcionários. Ele tá cobrando 100 mil. Mas vale, mano, vale. A gente arruma uns patrocínios e tal, eu acho que vale. Pô, sou fãzaço dele, pô. Eu acho que eu ainda desenrolo dele fazer um post da Tecla T. E, pô, a gente sai do show, ele vai precisar comer, a gente faz um jantar, tu convida alguns clientes. Pô, aí melhorou. E ele é bom de rolo, ele faz uma parcelinha, a parada vai bem. Então tá, eu vou tentar chorar 5 de 20, posso fechar? Pode, vai pra cima. Tá bom, valeu. Você ganhou 50% de lucro no meu show? Foi. Vagabundo, cara. Olha, eu vou te falar um negócio. Tá gravado, você me vendeu a 50, eu vou fazer 5 de 20 e vou te pagar só daqui a 30 dias, que é quando o show ficar pronto. Cara, que vagabundo, cara. Percebe que, mesmo faturando 50 mil em apenas 40 minutos, para ele foi dor, para ele não foi bom. E por quê? Porque a cabeça dele tá na perda e não no ganho. Porque até então, 50 mil em 40 minutos, para ele, cara, era uma grande jogada. Era muito bom. Quando ele viu que outra pessoa faturou a mais, ou seja, vendeu o produto dele muito mais que ele, aí 50 mil já não era uma vantagem, era uma dor. E normalmente isso acontece com você. E o que ele não percebeu? Ele não percebeu a trajetória que o outro tem para poder realmente gerar valor. Porque foi isso que o outro fez. Gerar valor é diferente de precificar. E normalmente, na maioria das vezes, as pessoas não sabem quanto vale o seu produto. E isso é um problema. E ter as conexões certas pode elevar o seu jogo. Só que uma coisa que as pessoas não compreendem é que para ter as conexões certas, é preciso passar pelas adversidades. E normalmente as pessoas elas já querem chegar. Chegar aonde? Precificando seu produto bem, aumentando o valor percebido do produto, só que tem um processo. E se você não tem um processo, de nada vai adiantar, você não vai conseguir precificar. Quando você tem a conexão certa, quando você tem método, você compreende como gerar valor, fica muito mais fácil você fazer isso acontecer. E foi no caso o que aconteceu. Ele gerou valor. Ele gerou valor porque ele entendia quem era o cliente e entendia a real necessidade desse cliente. E aí ele uniu uma coisa à outra. Automaticamente, sim, você pode cobrar mais caro. Mas antes você precisa compreender quem que vai receber esse produto. Porque se você não sabe qual a real necessidade desse cliente, automaticamente você não consegue ajudar o cliente. E o cliente não consegue perceber o valor daquilo. Porque o preço do rapaz, do Albani, ele vai aumentar consideravelmente. Agora que ele sabe que ele pode vender o produto dele mais caro. Só que o grande problema é que ele não sabia que poderia vender mais caro. Por quê? Porque ele não compreendia a real necessidade do cliente. Para ele era só mais um show. Para o outro era além do show. Era valor percebido. Aquilo que estava por trás somente do produto. Então, quando você tem real ciência do que vale o produto, quando você compreende, quando você sabe como criar valor, fica muito mais fácil você estar vendo aquilo que você vai ganhar e não aquilo que você vai perder. E quando você tem essa consciência, você fica com menos dor.